Quer aprender a fazer sem capa? Será que é possível fazer dinheiro a ponto de você dar uma guinada na sua vida? Se você quer aprender como fazer isso, como construir um ecossistema, eu estou com um especialista aqui, uma pessoa que veio aí importada, né? De outro estado, né? E muito legal, conseguimos trazer uma autoridade, realmente estava em um evento enorme. Então, com certeza vai ser uma grande contribuição. Então, vamos lá, que eu quero, né, sem mais delongas, apresentar o meu convidado de hoje. Seja bem-vindo, Valber. Gratidão pela sua presença, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores que já tem um tempinho que o diretor está querendo trazer você aqui. Está aí, né, namorando, vamos combinar. Exato. Seja muito bem-vindo, gratidão por estar aqui, viu? A honra é toda minha, a satisfação é toda minha. Espero contribuir com o canal, contribuir com todo mundo que está assistindo. E já conseguiram captar aí o sotaque, né, minha gente? Já conseguiram. Carioquês, um chiadinho básico, né? Passando muito frio aqui, Valber? Nossa, demais. Não estou acostumado com isso, não. Nossa, ele estava falando, meu Deus, eu estou até com a minha cabeça doendo aqui de frio. O frio no Rio é 22 graus, aqui está 12, 13, nossa. 18. Nossa. E olha que hoje não está tão frio, viu, Valber? Domingo aqui estava muito gelado. Mas você está aqui desde que dia? Desde sexta-feira. Desde sexta. Olha aí, então tá já começando a sentir o frio paulista. Sim, total. Que legal, Valber. E aí eu quero entender um pouquinho mais, quero que você conte para as pessoas que estão nos assistindo o que você faz, como que você começou nesse negócio, né? Você compartilhou um pouquinho aí comigo a sua experiência, mas me conta, né? O que você faz, como que é esse mundo da tecnologia que você trabalha, como que você chegou, como que foi a sua trajetória? Satisfação demais estar aqui. Hoje eu sou estrategista da Futurisais. Futurisais é a única empresa de tecnologia no Brasil que atua com marketing digital e também favorece intermediários. O que são os intermediários? A gente oferece soluções de software para empresas que têm de pequeno a médio porte, ou micro, né? Micro, pequeno, médio. Legal. Automações, serviços de mailing, serviços de fidelização de clientes. Sim. E a gente também treina pessoas para venderem softwares para essas empresas. Que legal. Então, nós somos a única empresa nesse nicho aqui no Brasil que, além de treinar o intermediário, ela também vende para o cliente final. Nossa, e, em contrapartida, a gente oferece comissões acima da média do mercado, né, para quem revende. Legal. Então, para quem está aí, né, galera aqui que me assiste, muita gente da área de vendas, pessoal que está buscando transição de carreira, legal, que está querendo se desenvolver. Então, o Valber, ele trabalha com essa questão de vendas. Mas como que é esse mundo do software? Como que você entrou nisso? Você hoje atua lá desenvolvendo software? Como que está hoje isso? Como que iniciou essa jornada aí na sua vida? Eu segui o padrão normal do brasileiro, que é estudar, fazer faculdade, depois de anos de faculdade procurar emprego. Tá, eu fiz faculdade de sistemas de informação, depois fiz uma pós de desenvolvimento em aplicativos móveis. Aí você pode dizer, por quê? Por que você fez isso? Porque foi a oportunidade que eu tive. Fiz um concurso, passei e falei, legal, então vou fazer. Não que eu tinha amor por aquilo, mas aproveitei, né? E, a tal da estabilidade, né? Buscando ali quanto que eu poderia ganhar após me formar. Só que, na realidade, foi tudo ao contrário. Eu me formei, fiz pós, cheguei a entrar num mestrado, né, na Universidade Rural, lá do Rio de Janeiro. Legal. Então, eu cheguei a entrar, fiz 1 ano de mestrado, mas não concluí, porque a realidade do mercado era outra. Então, mesmo com um currículo muito bom, eu não tinha oportunidade, não tinha vaga de emprego. Foi aí que eu conheci a possibilidade de empreender. Aí comecei trabalhei de cobrador de ônibus, né, numa empresa. Enfim, ali na empresa eu vi a necessidade de automatizar algumas coisas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que tem muito assalto. E os cobradores de ônibus, eles eram muito assaltados. Naquela época era só dinheiro. Sim. E eu pensei, e se existisse uma moeda eletrônica, um passe eletrônico, de fato. Olha. E aí, na faculdade, eu já era cobrador quando eu entrei na faculdade. Vai? 2005, mais ou menos. 2004, 2005, por aí. E aí foi quando eu desenvolvi, junto com um sócio, um amigo de faculdade, a tecnologia que faz a conexão do bilhete único com o validador.
Por exemplo, quem anda de ônibus, barca, trem, tem aquela maquineta que você passa para liberar a roleta. Eu sou dessa época. Então, não, mas eu tô, na verdade, da época da gente ir no lugar, imprimir o passe de papel. Eu lembro que eu era estudante, a gente tinha aqueles passes estudante. Aí a gente saía com o passe do mês, porque era gratuito, né? Sim, aquela cartela enorme. E aí chegou uma época que tinha lá o horário, o dia, se você errava ali o passe, você estava ferrado, não liberava. Não liberava. Exato. E depois eu lembro que chegou a grande novidade, que era o cartãozinho. Cartãozinho. Que a gente ia lá e pá. Exatamente. E até hoje o cartãozinho está aí. Ainda está funcionando. Está funcionando. Nessa época eu era cobrador. Nós desenvolvemos a tecnologia de conexão. Nós não desenvolvemos o design, né? Sim. Mas aí eu participei de feiras ali como iniciação científica. Então hoje todo mundo que anda de ônibus tem um dedinho. Esse gênio! Gratidão! É verdade. Caraca, que maneiro! Exato. E qual o diferencial? Porque eu não tenho um rosto ali. Na época eu não era empreendedor. Sim. Eu só queria um aumento de salário e uma promoção. Olha, você entregou um ouro. Exatamente. Por zero, assim, né? Exatamente. Ganhei uma promoção, saí de cobrador para a tesouraria da empresa. Só. Caraca, exatamente. Né? Quanta lição nesse aprendizado, né? Que lição. Hoje, com a mente que eu tenho, eu fico pensando, eu poderia receber 10 centavos por cada pessoa que roda a roleta na bilheteria. Royalty mesmo, né? Mas entreguei literalmente. Enfim, fui reconhecido com prêmios, né, na cidade, pela inovação e tal, mas só isso. Reconhecimento, um diploma, uma entrevista na rádio. Parabéns. Obrigado. Um diamante. Exatamente. Caramba, Paulo. E como que foi, assim, você sair de cobrador de ônibus, tendo uma mentalidade, né, tendo uma consciência, e você falando um pouquinho da sua história, eu me identifico muito, porque a gente acha que é da mesma geração, onde a gente aprendeu que, assim, estabilidade, sucesso na vida era o quê? Você tem que estudar, aí você tem que fazer uma faculdade, depois você fazer uma pós-graduação, depois você faz umas 10 pós-graduações, depois... aí você passa no concurso público. Eu também fui concursada no início da minha carreira. Na época eu passei na Secretaria de Justiça. Eu sou do Mato Grosso, né? Estou morando aqui em São Paulo, mas minha origem é do Mato Grosso. Então, assim, eu lembro que quando eu decidi vir embora do Mato Grosso, largar meu concurso, todo mundo, nossa, você é louca, né? Isso assim, você falando do Rio de Janeiro, você imagina lá, onde assim, o serviço público no Mato Grosso, ele é muito bem remunerado, por quê? Porque era justamente para forçar essa ida para o oeste mesmo, sabe? Então, o pessoal, eles colocaram isso para forçar quem estava aqui nas cidades grandes da época, irem para lá. Sabe? Então, assim, para quem tá lá, fala assim, caraca, você é louca, você onde é isso? Você tá trocando uma estabilidade, né? Como que você acha que foi esse pulo, gato, assim, de virar essa sua mentalidade, de um cara que, poxa, podia ter ficado ali muito bem, né, com uma inovação dessa? O que você acha que foi que virou a chave? Assim? Olha, por incrível que pareça, eu ainda trabalhei nessa empresa por 16 anos, após isso. Eu comecei em 2005 e saí de lá em 2020. Como foi a virada de chave? Peguei Covid, como a maioria, em 2020, fiquei em casa, 40 dias trancado, e ali é onde a gente vai olhar. A internet era o que mais bombou. Aí eu conheci o marketing digital e comecei, né, trabalhando como afiliado, aquelas coisas, apanhei, perdi, deu tudo errado, como sempre dá, mas eu coloquei uma coisa no meu coração. Do dia 2 de julho, inclusive está fazendo 4 anos hoje. Hoje! Cara, está fazendo 4 anos. Por incrível que pareça. No dia 2 de julho de 2020, foi o primeiro dia que eu peguei baixa na empresa e que eu estava com parabéns! Aê! Que vitória! Parabéns! 4 anos. E ali eu decidi que eu iria empreender. Que legal! Comecei a encontrar algumas habilidades, algumas coisas, rodei o mercado. Enfim, quando foi em dezembro, fiquei de Covid 40 dias, não tinha vaga no INSS, aquela coisa, né, para voltar. Voltei para a empresa em dezembro. Quando eu voltei em dezembro, eles mandaram um líder embora e eu iria assumir o lugar desse líder. Até então, só como a vida é testa, né? Você vê, eu já com a mente no empreendedorismo. Eu já estava com a mente no empreendedorismo. Eu falo muito isso, Valber. A vida, ela nos testa. Demais. Ela nos testa. Você quer realmente isso? Você quer continuar aqui na zona de conforto? Querendo ou não. Às vezes a pessoa está insatisfeita ali com aquele lugar, como ganho. Mas o medo do novo, do risco, é tão maior que, cara, ali é pelo menos a zona de conforto. Eu já sei o quanto eu ganho, eu já sei os passos que eu consigo dar, não é verdade?
E é isso, o empreendedor é isso, é essa coragem mesmo. Não, foi... E sem jogar também para as costas de ninguém, né, Valbert? Que assumir o risco. Que bom que deu certo, mas e se não desse, né? A É culpa era assumir o minha, risco, é exatamente. bater no peito e falar, não, vambora, né? Exatamente. Puxa, que legal. E retornei para a empresa, me ofereceram esse cargo, eu falei, beleza, Caraca. vamos ver qual é a proposta, qual é a melhoria que eu tenho. Sim. E saí de casa e falei com a esposa, olha, eu tenho que ganhar no mínimo o que o líder ganhava. Era uma diferença de R$2.000 na época. Só quando eu cheguei na reunião, eles falaram, não, você vai ganhar R$100 agora, daqui a 6 meses a gente dá mais um pouquinho. Aí eu levantei e falei, como assim? Falei, não, chega. Palhaço aqui, né? Falei, não, chega, acabou. Sim. Então, assim, a minha vontade de empreender ali aguçou. Falei, olha, peguei o crachá, botei na mesa, a partir de hoje eu não trabalho mais na empresa. Caraca! Assim, na frente de todo mundo. Essa é uma história de honra, mas ao mesmo tempo... Né, mas ao mesmo me tempo, arrepiei aqui. Sério, mas ao mesmo tempo eu respeito toda a liderança ali. Claro. Mas eu apenas fui o corajoso de fazer o que quase ninguém teve. Eu saí da empresa aplaudido. Caraca. Sabe? Os funcionários não têm coragem, mas falaram, cara, você é doido, mas Sim. você fez. Então, eu só tive o apoio de uma pessoa. Era a única que eu precisava, que foi minha esposa. Ninguém mais concordou. Ninguém. Ela foi a única que falou, amor, toma essa decisão e eu tô contigo. Sim. Nós vamos fazer. Até por essa questão de você não... O brilho mesmo, né? De você falar, cara... Porque isso acontece muito, né? Você demite aqueles mais antigos, funcionários mais sênior, que estão mais caros, e aí você contrata a galerinha. Exato. E aí é uma questão de brilho mesmo, né? O legal é que você já tinha atingido uma consciência, né? De quem você era, da sua capacidade, do que você queria. E isso fez toda a diferença. Senão você poderia ter falado, poxa... tá legal, só deu teu título aqui, né? Já tá ótimo. Na verdade, só tava ganhando um crachá. E uma baita responsabilidade que iria vir junto. Que na prática eu já executava até essa responsabilidade, né? Então não foi legal. E eu saí. Né? Fui embora. E aí, do nada, você sai e aí você fala, caraca, agora eu preciso começar. Não, eu tinha ideias. Eu tinha 115 ideias. Caramba! Fracassei em 112. 3 deram certo só. E eu tô até hoje nessas que deram certo. Você que tá aí, que falou, porque eu queria postar meu vídeo não viralizou, minha vida acabou. Porque eu sou um pobre coitado. Gente, ele tinha 115 ideias ali. 112 erraram. E é aquela coisa, né? Não é fazer para dar certo, é até dar certo, né, Val? E o que eu considero fracasso, tá? O fracasso, ele é quando você não tem mais saúde emocional para sustentar uma tentativa. É isso. Entende? Então, quando eu vi que aquilo ali já estava me fazendo mal, eu falei, não, realmente isso aqui não é para mim. Sim. Agora, se eu tenho amor a uma coisa, eu vou fazer até dar certo. Que são as 3 que eu encontrei. Que legal, que legal. E as 3 são software, vender software para empresas, treinar pessoas, obviamente, e achar conhecimentos valiosos e colocar ele em alta exposição. Cara, então, se eu tenho uma pessoa que tem uma habilidade, como por exemplo o Rodrigo, tem inúmeras pessoas que querem gerenciar um podcast, querem editar um vídeo, querem gerenciar plataformas, entende? Então, encontrando esse potencial, eu coloco isso em exposição para que as pessoas o vejam e se tornem alunos dele, né? Ou aprendizes, digamos assim. Que legal, Valber, que legal. E me conta o seguinte, hoje a gente está aqui até como tema do nosso podcast, né? Essa questão de conseguir faturar aí 100K, trabalhando o ecossistema. Como que funciona isso? Sim. Isso realmente é possível? Em que área? Me explica melhor. Sim, hoje a área que eu atuo é software, é SaaS, Software as a Service. Para ficar uma linguagem mais entendida, o que é um SaaS? Netflix é um SaaS. Eles te ligam uma vez para te vender uma assinatura e você paga todos os meses pelo serviço. Então a gente trabalha com isso. Nós temos algumas soluções que a gente vende uma vez e a pessoa vai pagando, vai renovando, até cancelar. Então, o que seria um ecossistema auto-humanizado e como faturar de fato ali R$100 mil ano, mês, enfim, é claro que vai depender da constância. É você sempre trabalhar uma base que o pós-venda seja tão bom quanto o pré-venda. Perfeito. Então, se você vende a Netflix para de exibir filme daqui a uma semana, você não tem renovação. Entende? E qual que é a diferença da gente? A gente entrega um software, por exemplo, uma automação de WhatsApp, que é um dos serviços que a gente trabalha muito. Né? No brasileiro, é o terceiro país do mundo a mais utilizar o WhatsApp. Sim. Só perde para a Índia e a Indonésia. No mundo inteiro, nós usamos o WhatsApp. Então, todo cliente potencial de todos os nichos vão usar o WhatsApp, seja de um adolescente, até criança, ao idoso. Sim. Sempre tem.
Então, o que a gente faz? A gente cria ecossistemas. Como seria esse ecossistema? Ninguém é cliente, todo mundo é parceiro. Se eu te vendo um produto, eu te dou a oportunidade de você indicar esse produto mediante a sua satisfação e você também ganhar uma remuneração com isso. Então, com esse modelo de negócio, que eu aprendi com o maior vendedor do planeta, que eu esqueci o nome agora, Joey, é isso mesmo, isso aí. Então, ele dava a chance, se a pessoa indicasse alguém, a pessoa comprasse, ele dava um cheque de $50. Lá, Joey Gerard. Valeu, suporte aí. Joey Gerard. Exatamente. Então, eu aprendi isso. Você dá à pessoa algo que é bom e deixá-la indicar também mediante a satisfação, você cria um ecossistema que vai gerar lucro e felicidade para todo mundo. O cliente final fica bem, o que comprou de você fica feliz porque ele também ganha contigo e você também fica feliz. E você sabe que o Joey, para mim, é uma referência muito grande na questão de vendas, porque eu tenho estudado muito essa questão de energia, de como que o universo ele funciona, e até os princípios de Deus mesmo, né, que regem o universo. E um dos segredos do Joey era realmente entender que você não pode ter essa gana, essa coisa, tipo, eu tenho que vender, você de fato tem que fazer, contribuir com o seu cliente, criar um relacionamento verdadeiro com ele. Exato. Porque aí é o que você falou, a venda, a renovação, ela acontece. Então, assim, quando você pega esse princípio do Joey Gerard, na verdade, você conseguiu entender o princípio mesmo universal. Sim. De que, assim, quando você pensa em só puxar para si, só você ganhar, o universo ele não se compromete em prosperar isso. Exatamente. Agora, sustentar, né? Exatamente. Agora, quando você pensa obviamente, você vai ganhar, você é o dono do negócio, mas quando você tem esse princípio de equidade, o universo ele oxigena esse negócio. Exato. Né? E é muito, muito interessante você trazer isso, porque é uma pessoa que eu admiro demais, né? Estudo muito o material, o livro dele, e como que é possível trabalhar com esse tipo de ecossistema? Tá. Esse ecossistema ele pode ser criado do zero, ou você pode integrar até que você se torne experiente ao ponto de criar o seu. Hoje, a gente tem 5 mil clientes finais que usam nossas soluções e nos pagam todos os meses, recorrência, né? Esse é o grande diferencial do SaaS, do software, porque eu não preciso de um novo cliente por dia, porque o que eu vendi mês passado, ano passado, ele continua me pagando. Então, essa é a diferença. E no meio do caminho, é uma assinatura, de fato. E no meio do caminho, a gente tem os representantes de venda, que são, o nome mais conhecido é afiliado, mas a gente chama de representante, porque de fato é uma empresa e a gente dá a eles uma flexibilidade de preço. Então, a gente tem uma tarifa mínima e a gente treina e capacita eles para que, de acordo com o ambiente, eles enxerguem a oportunidade de vender um pouco mais caro, acima, sem que ele perca a porcentagem de venda. E sabe qual é o diferencial? Falando da Futurisize, a empresa hoje que eu sou estrategista e cofundador, o diferencial é que um representante de venda ele não ganha somente a primeira venda. Ele ganha em todas as recorrência. Então, imagina se você tem um software de R$500 que você ganhe 250, né, metade do preço. Você fechou 10 clientes no mês que vem você já tem 2.500 garantidos. E no outro mês também. Tudo que você precisa é aumentar a sua carteira de cliente. E o mais lindo de tudo, Nath, nós não usamos tráfego pago. Olha só. A gente trouxe o tráfego livre, que é justamente usar a inteligência artificial para gerar esses dados públicos, né, esses leads públicos, e de forma massiva a gente os prospecta, oferecendo uma solução não por vender, mas algo que ele tenha necessidade. A gente deixa para ele bem explícito, olha, o seu negócio, para aumentar 10, 20, 30% de faturamento. Mostra a dor para ele realmente, né? Ele precisa disso. O teu concorrente já usa. Vamos reunir, ou quer conhecer melhor, quer um teste grátis. Poxa, usa, depois você paga, se gostar. Cara, que Então, essa é a sacada que tem gerado um crescimento aí. Eu acredito que em um ano a gente cresceu o que empresas comuns crescem em 10 anos. Que incrível. Com esse ecossistema. Que incrível. Muito, muito legal. E aí, além dessa parte do ecossistema, você trabalha com treinamento. Também. É algo paralelo, o que você faz. Eu soube que você estava num evento agora, né? Conta aí um pouquinho desse evento que você estava, como que foi essa experiência. Nossa, demais. Eu estive no Outlier Experience, né? É um evento criado pela Ticto, que é um gateway de pagamento, uma plataforma de infoprodutos. O que é um infoproduto? É um conhecimento que está online. Né? Você gravou um curso, colocou ali, ele é um info.
Legal. Esse podcast aqui é um infoproduto, né? Se você colocar login sem e quiser vender, de boa, R$1, R$10, enfim, vai vender eternamente sem a gente precisar gravar de novo. Então, isso é um infoproduto. Então, o evento era voltado para isso. Eu comprei o evento por causa disso. E ele foi gerenciado e organizado pelo Thiago Finch, que é um dos maiores players aí do mercado digital, hoje está morando em Los Angeles. Que top. Então, eu fui por causa disso. Só que quando eu cheguei no evento, eu me surpreendi. Porque o evento todo foi falando sobre SaaS, sobre tráfego livre, sobre lead generation, que é exatamente a comunicação que nós já temos usado há 3 anos dentro do nosso ecossistema. Vocês estão tipo na vanguarda real, vocês já estavam falando disso, já estavam trabalhando isso. E ele falou que isso é a tendência americana, então ele está trazendo para o Brasil, vender assinatura, recorrência, enfim, ao invés de você procurar um novo cliente por dia, você só basta tratar bem aquele que já comprou. Porque o melhor cliente não é o próximo, é o que você já tem. É o que você já relacionou com ele, que você fez uma boa entrega. A gente estava... sexta-feira eu dei um treinamento sobre atendimento, né? A gente usou muito a questão da Disney, né? E tem uma pesquisa, assim, muito legal que fala que, tipo, 83% da venda, ou do pós-venda, ou da permanência, fidelização do cliente, é sobre atendimento. É sobre relacionamento, né? Então, assim, é voltar realmente lá nos primórdios mesmo. Você e o Joey... Falamos no outro podcast. Olha só. E o Joey de Hard que a gente citou, ele é um cara que ele fala muito no livro dele sobre essa questão do relacionamento. Né? E hoje em dia, olha só, tá se falando que eu não acredito mais em follow-up, por exemplo, de ficar lá, e aí, vai comprar? É aquela coisa do relacionar realmente, né? Então o Joey conta isso, que ele ia lá, a pessoa entrava na loja para comprar um carro, ele saía lá comprando 5. E aí no outro ano, na hora de trocar, eles já procuravam novamente o Joey, então ele já fidelizava, então ele conseguia ingresso para jogar, para assistir beisebol, e levava o cliente, continuava ali trazendo esse cliente pro relacionamento mesmo, né, pro círculo de amizade. E isso está voltando, né? Sim. Quanto mais você cuida, né, dessa questão do atendimento, de você trazer uma experiência para o cliente, para que ele curta ali o momento, né, a experiência dele seja incrível, você não precisa se preocupar ali com aquela, o que eu tenho que mandar de mensagem agora, qual que vai ser a melhor copy de venda. Exatamente. Porque realmente, por isso que eu falei que o ecossistema é auto-humanizado. Porque não tem como automatizar tudo. Nath, há uma previsão que até 2030 vai ter um humanoide para cada ser humano na Terra. Como é? Humanoides são os robôs formatos de pessoas. Você tá de sacanagem? Sim. Um humanoide por pessoa? Mas em que sentido? Para substituir algumas tarefas que causem riscos à humanidade. Isso é o que é pregado. Caraca. Isso é para quê? Para nos prevenir. Tipo, em vez de eu colocar alguém para limpar a janela de prédio alto e correr risco de morrer, vou botar um robô. Caraca. E nós vamos enxergar isso como um benefício, mas na verdade não é. Menino, dá um medo desse negócio? Sim, é perigoso. E o que você falou está condicionado ao que a gente prega, ao que a gente defende. O marketing do futuro não é a tecnologia, é contato humanizado, é ecossistema, é reunir pessoas, é tocar, sabe? Exato. É abraço. Então, a gente defende muito isso, que se for real, se essa previsão até 2030 se concretizar, o ser humano vai ter desejo de retornar a esse relacionamento. E você sabe que o advento da pandemia, ele trouxe um pouco isso. Foi aquele boom, que nem você falou, do digital, as reuniões pelo Zoom, pelo Meet e tal. E, nossa, que maravilha ficar em home office e não ter contato com ninguém, ficar aqui. E, de repente, a gente começou a ver o seguinte, o curso vai ser online. Mas não vai ter presencial? Exatamente. Mas o treinamento não tem como, eu quero uma imersão, a gente percebeu essa volta. Sim. De todo mundo querer ter contato, ir presencial, e quando a gente viveu isso na pandemia, a gente falou, nossa, descobrimos a liberdade de não precisar estar presencialmente, né? E a verdade está se tendo um movimento contrário mesmo, né? E eu acredito muito nisso, no relacionamento, na humanização, no atendimento, não só do forçar a goela abaixo, sabe? No, cara, tem que fechar. Então, às vezes, sentir até a energia ali daquele ambiente, né? É o que você falou, porque é natural. Nós fomos criados para relacionar, sabe? Para conectar.
A automação, eu não vou dizer que é um desvio humanitário, mas a tentativa de facilitar... Facilita, mas... É perigoso. Por mais que eu trabalhe com tecnologia, a gente mantém esse processo, sabe? Hoje nós não temos 100% automatizado. A gente faz eventos presenciais, feiras, Legal. Capacitamos pessoas também para deixar o empresário da região conhecer, ver que a gente é real, tem um ser humano ali, entende? Então, de fato... E essa questão que você levantou da IA, das inteligências artificiais, você acredita que muita gente vai perder espaço no mercado, que vai ter realmente uma revolução, assim? Sim, infelizmente eu acredito. 2024 é o ano da IA, como 2014 foi o ano do marketing digital. Sério? Sabe? Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que quem puder, tiver uma mente no mínimo aberta, que aprenda para estar no controle. Porque o meu medo maior é que a IA ela realmente tome vontades próprias. Cara, eu ia te perguntar isso. De fato, a gente teme isso. O próprio Elon Musk, ele tem esse medo. Ele fala isso. Ele fala que ele errou em algumas coisas, em algumas criações, como ChatGPT, né, a OpenAI, que é uma inteligência artificial muito usada hoje em dia. Então, eu acredito que se nós nos capacitarmos para dar os comandos a ela, a gente vai ter um alívio. Mas eu não subestimo o poder de ela não ter sentimentos, mas ter vontade saiu uma própria. Reportagem de uma IA, a gente estava até conversando sobre isso, que ela queria fazer uma coisa, que ela estava mentindo para enganar. Não sei se você viu essa reportagem. Não vi. Que ela estava mentindo para poder enganar e tirar vantagem. E aí, tipo assim, descobriram. Aí um amigo nosso que usa muito, é muito inteligente nessa parte de IA, ele falou assim, não, mas eu já peguei a IA mentindo várias vezes. E aí que ele pega e pergunta, né, amor, mas isso aqui é verdade? Essa informação não tá. Aí ela mesmo fala, me enganei. Eu falo, gente, eu tô arrepiando, acho que eu tô lá no filme daqueles filmes futuristas que os robôs tomam conta. Você tem medo disso acontecer? No fundo? Tem, com certeza. Sério? Todo mundo que trabalha com a IA tem essa noção. Nesse evento do Thiago Fint, o maior player do Brasil, para não dizer do mundo, que de inteligência artificial, ele falou isso. Ele falou, eu trabalho com inteligência artificial, ele liberou um link que você se arruma e tira uma foto. E essa inteligência verifica se a tua roupa está adequada ao ambiente que você vai, se você precisa trocar o sapato, a bolsa. Então, assim, ele fez sucesso, faturou 200 milhões investindo 10 mil reais em anúncios. Presta atenção, você pegar 10 mil, anunciar e faturar 200 milhões. Na campanha do Rio Grande do Sul, ele criou uma IA que reconhecia a face dos cachorros e encontrava o dono. Faturou mais milhões também. Então, assim, um cara muito inteligente. E falou muita coisa. No final, ele falou, olha, o que vai sobreviver não são as IAs. São ecossistemas e comunidades humanizadas. Quando ele falou aquilo, a minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, é o que eu acredito, é o que eu defendo, é o que a gente fala. Se o maior mago das IAs no Brasil falou isso, é porque é. Então, ele falou, o nosso temor é que a IA realmente substitua por inteiro o ser humano. Até então, a proposta é que você as domine, você dê comandos a ela. Né? O ChatGPT versão 3, que foi criado ali, você dá um comando, crie um e-book de emagrecimento, ele vai juntar informações e vai criar para você em segundos o que o cérebro não cria, sei lá, em dias, meses ou até anos, né? Porque o que é a informação? Ela é uma máquina capaz de realizar operações lógicas e aritméticas com uma velocidade infinitamente superior ao cérebro humano. Isso é a inteligência artificial. Só que ele falou, por que criaram o ChatGPT 4? Porque o 3 ficou burro. Nossa. Olha o perigo. Por que o 3 ficou burro? Porque os seres humanos davam comandos a ele. Nossa, o outro ele vai ser meio que prever o negócio. O outro vai ser meio que autossuficiente. Ele mesmo ter vontade. Então, isso é um medo que todos nós temos. O próprio Elon Musk, que é a maior referência, ele fala isso. Inúmeras reportagens. Ele tem esse medo, ele tem essa... Eu sempre tinha uma certa resistência com tecnologia, mas no sentido assim, de criar um interessante ponto de vista que eu tenho dificuldade com tecnologia. E até o Rodrigo me incentivou muito a usar as IAs e tal. E aí, esses dias eu estava montando tentando entender um orçamento, um negócio que eu precisava mandar para uma empresa. E eu comecei a mandar para ele, eu amo a IA! Eu tô adorando isso, porque assim, cara, eu fiz uma pesquisa para entender de um assunto, depois eu fiz uma outra pesquisa para me dar ideias de montar. Ele já juntou as duas informações que eu tinha feito no outro momento a pesquisa, ele conectou que era mais ou menos o mesmo assunto e me entregou um estudo, assim, eu falei, caraca. É surreal.
Que surreal. Isso porque assim, o meu chat GPT, nem sei que versão que é, aquele do celular, simplesinho, 3. Já fiquei, uau, que doideira, que negócio incrível. Ele é inteligente, só que essa frase, ela nos põe medo. Sim. Tipo, nós só evoluímos pro 4 porque o 3 ficou burro com os comandos do ser humano. Não é que ficou burro, é apenas dizendo assim, ó, vocês não sabem usar. Deixa que a gente se vira sozinho. Cara, agora eu vou polêmica. Polêmica, Brasil! Vamos lá. Existe uma teoria da conspiração. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu. E que, assim, algumas são um pouco assustadoras. Algumas falam o seguinte, que, na verdade, a gente sabe que tem uma questão da Matrix, da gente ter essa, no sentido de uma hipnose coletiva, assim, onde a pessoa... É aquela vida, tipo, eu tenho que levantar, acordar, e ela não para olhar, para pensar, tipo assim, né? Esses dias eu vim de uma base, assim, muito religiosa, e eu tinha, assim, cara, por exemplo, essa terrestre, eu tinha uma coisa assim, cara, eu imagino que exista vida em outros planetas, mas eu imagino, nem sei qual que é a sua posição disso, mas eu imaginava assim, talvez um micro-organismo, talvez alguma forma de vida, mas eu já imaginava assim, cara, isso não faz sentido, um universo que continua em expansão, ele não tá parado, e só tem a gente, né? E aí existem algumas teorias da conspiração que falam que, assim, não existe essa diferença de tempo e espaço, na verdade, né? O passado, o presente e o futuro são todos misturados. E que, na verdade, meio que uma Matrix mesmo, a gente está dentro de como se fosse uma IA ali, e que aqui é toda uma construção que essa IA tá fazendo, meio que uma Matrix. Aí eu falei, cara, não sei se eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo é aterrorizante. Você já ouviu falar dessas teorias, dessas coisas? Sim, o que você pensa sobre isso? Já ouvi muito. Eu acredito fielmente que existam micro-organismos em outros planetas, sim. Não acredito em vida inteligente, mas acredito que vida, sim. Né? Planeta que tem água, planeta, enfim, acredito, sim. Agora, a respeito da Matrix, eu não acredito que a gente tem que viver aquilo que fomos programados para viver. Eu acredito que a rota pode ser ajustada e mudada. Mas você acredita que tem uma IA comandando tudo isso? Uma IA... de seres evoluídos, ou da gente já ter feito isso no futuro e agora está manipulando o passado? Porque tem uma teoria da conspiração assim. Talvez se a gente levasse para o âmbito espiritual, eu daria mais crédito. Em que sentido? Por exemplo, a gente está cercado de seres espirituais, sejam bons ou maus, com funções diversas ali de puxar para um lado ou para o outro. Eu acredito muito em Deus, acredito no plano de Deus ali, mas eu creio que a gente é envolvido em uma atmosfera espiritual, num mundo paralelo, digamos assim, que influencia o nosso mundo real. Total, só acredito sim. Agora, uma IA, de fato, eu não creio. Eu creio que está sendo construída agora. Não creio que exista um marciano com outras tecnologias e tal. Toda parte tecnológica que a NASA expôs, que nos deixou com a pulga atrás da orelha, digamos, eu creio que é uma proposta que eles mesmos têm para o futuro. Por exemplo, se a gente assistir De Volta para o Futuro, pregava um futuro em 2012 que só aconteceu agora em 2024 e tal. Sim. Entendeu? O que acontece? Prepara a gente para aceitar a transformação, a mudança. Eu não sei qual a idade de vocês, mas para mim, quando eu via num filme alguém se comunicando por vídeo no celular, era surreal. Gente, eu assistia Power Ranger, eles falavam pelo... Quem não queria ter um relógio assim? Não sei o que. E aí, esses dias, eu sou um pouco atrasada, eu descobri que o Apple Watch respondia. Aí eu tava lá, caramba, eu tô aqui fazendo, sei lá, cílios, não sei o que, e eu respondendo aqui, ó, eu fiquei me achando a Power Ranger. A Power Ranger rosa, pronto, realizei meu sonho. Cara, isso era uma coisa de outro mundo. Entendeu? Hoje é tranquilo. Então, os hologramas, né? Aquela coisa. Total. Hoje a gente pode pegar 2 segundos desse podcast e criar inúmeros avatares falando do mesmo jeito, da forma que eu tô gesticulando. A gente viu. Esse amigo nosso que eu tô te falando, ele falou assim, hoje em dia você não precisa nem querer, por exemplo, eu tenho vergonha de gravar um curso. Você grava a sua própria voz falando um determinado conteúdo e aí você cria a IA com o rosto, com uma imagem de alguém, e ele estava lá falando o conteúdo dele, mostrando no celular, com o cabelo, o cara meio surfista, assim, falando o texto ali, o conteúdo. Eu falei, mano, isso é surreal. Pode ser Daqui a pouco você não vai mais diferenciar, talvez. Já tá assim.
O que é? E outra coisa que eu vi, não sei se você acha que faz sentido, que a tendência agora para o futuro vão ser as influencers IA, né? As virtuais, que as influencers pessoas vão meio que ficar tipo ultrapassada e que agora a moda vai ser você ter influencers. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Influência que não existe, já existe. Você tá de sacanagem? Sim, perfil no Instagram. Me contar no ouvido quem é. Perfil no Instagram, no TikTok. Que nem existe. Não existe. OnlyFans, né? Pois é, eu ouvi falar isso, de mulheres lindas, maravilhosas, que os caras. Sim. Que as pessoas não contavam que era inteligência artificial. Existe. E fazendo dinheiro. Muito dinheiro. Os caras seguindo, pagando, comprando conteúdo de um desenho, né? De um robô. Muitas. E eu acho que isso vai ser tão complicado, porque daqui a pouco vai se perder a noção, já tem um pouco, né? Sim. Do que é real. O que é uma mulher real? Uma mulher real tem celulite, tem flacidez, tem... E de repente eu vou pensar sempre que é aquela coisa idealizada, né? E vice-versa também, as mulheres, né? Querendo atingir... de repente, um padrão de perfeição, de pele, de maquiagem, que na verdade a gente está vendo porque é inalcançável. Essa perfeição que a IA produz, o ser humano não vai alcançar. Não vai. A IA não tem defeito. E isso, inclusive, a Meta, né, que é a dona, que era Facebook, agora é Meta, ela é dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Ontem estava vendo a reportagem sobre as restrições que foram impostas a ela, principalmente no Brasil, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E pior que a gente não tem nada, né? Assim, tá fraquíssimo, né? Fraquíssimo. Tem a lei, mas são, sei lá, mais de 79 artigos que praticamente não funcionam. Então, nós temos que ter a consciência para fazer esse filtro. Eu digo isso para tudo, né? Independente. Pra tudo. Tanto para vender, receber uma oportunidade ou não, você tem que filtrar, tem que conhecer. Aí entra o porquê a gente fala de ecossistema auto-humanizado para fazer 100 mil por mês ou por ano. Hoje, obrigatoriamente, tem que ter um rosto de um ser humano. Uma empresa que vende é uma empresa que demonstra o mundo real. Se você põe ali alguém que tem uma família, que mostra ele com o filho, brincando, alguma coisa, você pode ter certeza que vai ganhar a confiança do cliente. Nossa, isso é muito sério. Eu sempre acreditei muito nisso. E assim, você não tem noção quanto o papo com você tem contribuído assim para... Cara, é isso, eu tô no caminho certo. É isso mesmo. E assim, só para fechar, teve um filme que eu assisti há muito tempo atrás, não sei se você conhece, que ele chama Ela. E ele é um filme que naquela época a gente achava que viagem, filme de ciência, de ficção científica, né? Que o cara, eles compravam IAs para ficar conversando, tipo uma Alexa, tal coisa, eles compravam as IAs e as pessoas começaram a se relacionar com as IAs, se apaixonar pelas IAs, constituir família com as IAs, e aí ele saía, e assim, não era ele que era o esquisitão, várias pessoas iam no parque, aí levava lá, e aí conversava com outra pessoa e tal, e minha namorada ia jantar com a IA, tinha relação com a IA, assim, tudo tipo, virtual, né? E você acha que isso daqui a pouco também vai ter, assim, tipo, você ter igual o Tamagotchi de antigamente, brinquedinhos, relacionar, colocar IAs para pessoas se... Porque, assim, eu acho que esses filmes, eles vêm já de pessoas que estão, assim, muito ligadas com o futuro, né? Sim, eu acredito fielmente. Tudo que você vê em um filme hoje de ficção, eu acredito que está te preparando emocionalmente para receber o real. Por exemplo, a Covid. Teve filme em 2012 falando da Covid. Previsões, cara, eu não descarto nada. Previsão de Simpson, né? O pessoal fala. Nossa, os Simpsons sempre... Então, assim, não há inovação em filme que hoje eu não acredite que já estão estudando a possibilidade de colocar. De fato, eu creio. Tem coisa que soa como impossível, como uma chamada de vídeo soou para nós. Sim. Quando a gente viu De Volta para o Futuro em 94. Caramba! Hoje é normal. Então, assim, tudo que eu vejo eu já não desconfio de nada mais. Será que daqui a pouco a gente vai conseguir viajar no... teletransporte. Quem dera. Esse é o sonho, né? Voltar no meu 2019. Só dá uma merda. Não sei se vai ser bom. Não, tem que voltar com a mente de hoje, né? Com a mesma capacidade de hoje. Não, eu digo no filme, toda vez que eles voltavam, dava merda e tinha que resolver. É verdade. Não é verdade? Nossa, adorei o nosso papo. Antes da gente encerrar, eu sempre faço uma brincadeira aqui, que é o seguinte: imagina que esse microfone, a gente colocou uma IA muito, muito poderosa nele. Sim. E, cara, você vai deixar uma mensagem
para o mundo todo, assim, vai chegar para todas as pessoas. O que você acha que seria uma mensagem em cima de tudo que a gente falou, de consciência, sabe, de despertar, que seria interessante para você deixar? Assim, o que você falaria para essas pessoas se tivesse esse poder? Certo. Bom, a primeira frase que eu falaria é que nós não nascemos para competir, nós nascemos para ser felizes, tá? Então, não seja influenciado por algo que vem de fora. Construa a base de felicidade dentro, interna. Tem uma terminologia hebraica que é lex lehar, que é você olhar para dentro, voltar para dentro de você. Então, tudo que é externo, que vem atrapalhar o que está aqui, eu preciso rejeitar. Tem um princípio, né, de mandamento, até bíblico, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Só que para eu amar como a mim, eu preciso estar bem. Eu preciso realmente ter um potencial de agregar na vida de alguém. Então, a mensagem que eu digo é essa. Acima de tudo, esteja completo, esteja feliz, esteja saudável, para que assim você consiga contribuir. Independente de IA, independente de faturamento financeiro, nada disso vale mais do que a paz interna, a paz dentro do lar, a paz que você tem ao ir, ao vir, sem ter nenhum tipo de restrição. Então, eu acho que o foco maior em qualquer área da vida é isso, para depois eu pensar. Isso é o principal, o restante é acréscimo. Nossa, que mensagem incrível. Olha, eu amei o nosso papo, eu fico muito feliz de acontecer tantas coisas aqui nos bastidores, mas eu fico muito feliz. Deixa eu te contar, o convidado que... Forte impacto emocional, né? Histórias para sempre, a gente foi... Isso é inesquecível, já. Um dia nós vamos estar lá no nosso jatinho, junto com os do Elon Musk. Lembrando. Olha, Brasil, você não fazem ideia. Poxa, eu adorei esse papo, adorei realmente conhecer. Você é um cara realmente muito inteligente. Que bom, meu amor, que você insistiu para ele estar aqui. E assim, uma visão muito legal, sabe? Com princípios assim de família, de amor, de respeito, do relacionamento. E de verdade, eu acredito que você ainda vai muito mais longe. De coração eu te falo isso, porque quando a gente vai estudando, né, os princípios do universo, a própria física quântica, você não tem como não pensar, não voltar para Deus, né, para o início de tudo, para esse início. Então, assim, todas as, não sei se consciente ou não, mas assim, você está vivendo muito dentro dos princípios de que o universo ele vai impulsionando. Existe um princípio. Isso aqui não acontece assim aleatório. Existe um princípio. E muito das coisas que você falou, que você trouxe, da felicidade, de se divertir no meio do caminho, de humanizar, de amar, tá tudo muito alinhado. Então, assim, eu tenho plena convicção que, assim, se você já está crescendo, se você está colhendo os frutos, né, do seu trabalho, você tem uma história incrível, uma história linda. Você tem que ter um livro, um documentário aí de verdade publicado. Cara, você saiu de um cobrador de ônibus que meio que, cara, passou ali 16 anos, podia estar já muito bem. Verdade. De repente... tá tudo em volta. Então, assim, é uma história incrível. Parabéns, gratidão por você estar aqui. Eu sei que você tem um dia, uma agenda ainda super corrida, vai voltar para o Rio de Janeiro. Mas de verdade, eu tenho certeza que você contribuiu demais, tanto para a minha vida, para do Rodrigo, para a vida de quem está nos assistindo aqui. Gratidão de verdade, viu? Eu que agradeço, satisfação é toda minha e vou voltar. Tá decidido já, tá decidido. E ó, o Rio de Janeiro, eu tenho um pé lá. Eu tenho alguma vida minha, eu vivi ou no Rio e na Bahia, viu? Porque são duas terras que eu amo e a gente está sempre por lá, né, amor? Legal. Então a gente vai ter muita oportunidade. Vamos sim. E aí, minhas águias, gostaram desse papo? Gente, eu amei. Ó, você aprendeu aqui questões assim de mercado, assim, tendências de fazer dinheiro. Eu esqueci de pedir para você deixar o seu Instagram, o contato da sua loja, da sua empresa. Sim. Dá tempo ainda, não dá, diretor? Eu acho que é importante, porque você realmente tem que levar isso para o mundo, vai. Sim, então a nossa empresa é futuresas.com.br, tá? futuresas.com.br. O meu Instagram pessoal é eu.valberguimarães, com W. Tá, e a empresa é tudo a mesma coisa, TikTok, YouTube, sempre Future SAS e eu.Valber Guimarães. Future S-A-S, SAS. São dois As, S-A-A-S, SAS. SAS. Isso. Future SAS. Gente, vocês têm que seguir, vão lá, vão conhecer, vão aprender, buscar oportunidade, de repente, de ganhar dinheiro, de entender mais, de passar por um treinamento.
com certeza vai ser muita contribuição, porque só a energia do Valber, todo o conhecimento, né, que ele passou aqui, realmente foi muita contribuição para mim, e espero que tenha sido para você também. Então, se você chegou no meio da live, ou se você lembrou de alguém importante que precisa ouvir esse papo, cara, manda esse link, manda aí o TikTok, manda aí o aviãozinho para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ser muita contribuição, tá bom? Beijo, minhas águias! Até terça-feira que vem. Tchau, tchau!